Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou cake designer e a idealizadora do Cone Sugar. A proposta para a quarta aula do dia é transformar o seu trabalho em profissional. Chega de amadorismo. A Thalita vai te revelar segredos do empreendedorismo de forma simples e descomplicada. Com certeza você tem muito o que aprender nessa aula. E se eu fosse você, já separava papel e caneta, porque o resultado dessa aula é dinheiro no bolso. Olá, confeiteiros e confeiteiras! Eu sou a Thalita, eu sou empresária e chefe de cozinha. Eu sou especializada, minha empresa é especializada em bolos e doces para festas especiais. Casamento, debutante, aniversário, tudo que envolva doces personalizados, pasta americana e chocolate. A minha empresa busca atender o cliente naquela necessidade de uma festa diferente, de algo bem específico. Só que hoje eu estou aqui para falar de algo diferente para vocês. Apesar de estar no meio de tantas feras fazendo pasta americana, bolos e docinhos pirulitos, eu vim trazer outro conceito para vocês dessa vez. Eu vim aqui falar sobre estratégias e dicas, alguns segredinhos para que você aprenda a ter lucratividade na atividade de confeitaria. Então hoje nós vamos dar um pontapé inicial nessa reflexão de empreender fazendo doce, né? Trazer umas novidades para vocês e dicas de como vocês podem melhorar o seu negócio e trazer uma lucratividade maior para vocês. Bem, muitas confeiteiras me perguntam o que fazer para chegar nesse equilíbrio, uma vez que a maioria delas já está cansada, estressada, passando por processos muito difíceis ao longo da carreira, já desmotivadas, desanimadas, sugadas pelas tarefas do dia a dia, pelo excesso de papéis que a gente cumpre na empresa. Então elas vêm e me perguntam o que eu posso fazer para usar esse meu talento a meu favor, fazer com que isso não seja somente um prazer, mas venha também a trazer lucratividade e sustento para mim, para minha família, para minha casa e para as pessoas envolvidas nesse meu processo. Então a pergunta que eu espero que você responda hoje para si mesmo é exatamente essa: como você vai fazer para extrair esse seu talento, essa sua habilidade e gerar lucros para você. Por mais que você já esteja no mercado aí há muito tempo, já conheça diversas estratégias ou que esteja começando, ainda assim, com certeza há reflexões que você tem que fazer e avaliar sobre si mesmo e sobre o seu negócio. Independentemente do tempo de mercado que você atua, a gente precisa entender que há novos processos a serem revistos e formas melhores de fazerem as coisas. No Brasil é evidente, nós temos visto diversas feiras, diversas movimentações dentro da área de confeitaria e é notável que o mercado de confeitaria e panificação tem crescido em ritmo acelerado. A gente não tem mais como segurar essa onda e queremos participar e surfar nela, não é mesmo? Então é necessário que você aproveite esse momento e se pergunte: se o mercado está crescendo tanto, o que está acontecendo com a minha empresa? Por que eu ainda não acompanhei esse ritmo? O que eu estou fazendo de errado ou muitas vezes deixando de fazer que eu tenho perdido essa movimentação? Vamos pensar juntas? O que eu tenho feito ou deixado de fazer que tem me impedido de alcançar sucesso na minha profissão? Bem, como eu falei, eu sou empresária, né? Eu trabalho com essa atividade profissionalmente. Isso é a minha vida, é parte do que eu faço, é parte do que eu amo fazer, é o que eu penso o tempo todo. Eu sei que vocês também aí só pensam em confeitaria, só pensam em bolo, doce o tempo todo, e essa é a minha vida, é o que eu amo e é o que eu quero que dê certo. É a minha vocação, é o meu amor, é o que eu me dediquei para criar. Bem, eu sou formada em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e fui trabalhar na área de administração. Nunca na minha época que eu me formei eu imaginei que o mercado de confeitaria ou de gastronomia seria o que era hoje. Na época não era uma opção. Nós optávamos por profissões mais conservadoras, engenharia, administração, né? E foi o caminho que eu segui. Trabalhei em empresas e multinacionais até o momento que eu me casei e comecei a me apaixonar por doces de casamento. Aquilo foi me encantando. E eu decidi, dentro do meu coração, guinar a minha carreira ali.
fui me especializar em cursos diversos até que eu resolvi fazer 2 pós-graduações. Eu fiz uma no Senac, de gestão de negócios de alimentação, e fiz uma pós-graduação prática na Anhembi Morumbi sobre gastronomia. E depois disso eu também fiz cursos especializados, chocolate, pasta americana. Fui conhecendo mais do mercado antes de entrar lá propriamente dito. E daí eu comecei a fazer alguns testes e algumas experiências. Testei uns bombons, uns chocolates, até que as minhas melhores amigas acreditaram em mim e começaram a fazer encomendas. Fiz um bolo, um doce, comecei a fazer o casamento delas e elas foram me dando apoio e com isso as coisas foram crescendo e se avolumando. Então foi desse jeito que eu comecei no mercado, que eu comecei com as primeiras encomendas e deste momento eu senti que já era a hora de fazer uma cozinha própria. Reformei uma cozinha, equipei e a partir dali a minha trajetória profissional começou de uma forma bem bacana e bem evoluída. Só que em um determinado momento eu saí um pouco do direcionamento que eu tinha para mim, que era trabalhar com doces especiais e doces de casamento, e resolvi abrir uma cafeteria. E foi aí que o caldo desandou. Realmente não era o meu foco, não era a minha especialização. E eu acabei entrando numa roda financeira bastante complicada. Bem, mas como nem todo doce é brigadeiro, tem por aí rapadura, pé de moleque, quebra-queixo, as coisas não deram tão certo assim logo de cara. E eu fiquei, apesar de toda essa minha formação em administração e gestão e até mesmo experiência na área, na hora de fazer o meu próprio negócio, eu patinei um pouquinho até que as coisas dessem certo. Inclusive, entrei numa roda viva financeira bastante complicada e que demorou muito tempo para eu conseguir sair. E nessa época eu me lembro claramente que eu chegava na confeitaria abatida por toda aquela situação, por todas as dívidas que eu tinha, todas as responsabilidades financeiras que eu deveria cumprir naquele período, chegava abatida, triste, chateada, perguntando o que eu fiz da minha vida, como é que eu vim parar aqui, o que eu fiz comigo, por que eu fiz isso, eu me perguntava, mas aí eu abria a porta, virava a chave assim, o pessoal já estava lá em produção, vinha aquele cheiro de brigadeiro na panela fresquinho, eu fazia... lembrei o que eu vim fazer aqui. E mediante toda essa dificuldade, todos esses momentos, eu parava para pensar e falava, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu tenho que achar uma estratégia, eu tenho que conseguir uma forma de fazer com que a minha empresa decole. Eu tenho um excelente produto, eu tenho uma clientela que me indica, pessoas que gostam do que eu faço, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu consegui construir uma estrutura de cozinha para fazer essas encomendas. O que eu estou fazendo de errado? O que eu deixei de fazer que eu ainda não decolei? E aí eu comecei a avaliar e trazer esses pontos que eu quero trazer para vocês hoje. E aí, na verdade, o que eu descobri é que todo aquele amor, toda aquela paixão, toda aquela dedicação à confeitaria era, na verdade, o meu verdadeiro gargalo, o meu gargalo real. Um dia o meu pai me encontrou no meio da produção, toda suja de produto, de farinha, de glacê e tudo mais. Ele virou para mim e falou, filha, tá na hora de você tirar a cara da farinha. Ou você se torna uma empresária, ou então, se você quiser ser só confeiteira, liga para alguém, vai trabalhar na cozinha de alguém, mas se você quer ser empresária, você precisa mudar a sua mentalidade. Tira a cara da farinha e começa a administrar. E aí, realmente, a minha trajetória começou a ter sucesso. Foi a hora que eu entendi que não adianta só ser confeiteira, que não adianta só achar que eu vou fazer o que eu quero por prazer e negligenciar as outras partes e as outras etapas. A partir do momento em que a gente tem uma empresa, aí a nossa postura tem que ser totalmente diferente. Foi nesse momento crucial que eu descobri a diferença entre o que eu queria e o que eu precisava fazer. Eu tenho certeza que você também, assim como eu, entrou no ramo da confeitaria artística por amor, por paixão, ou porque percebeu na sua vida uma oportunidade de aliançar um talento que você tem, um dom artístico, a um prazer de fazer uma comida e vender para alguém. Só que o que eu preciso que a gente entenda hoje é que nós não estamos aqui para apenas fazer o que a gente gosta, nós estamos aqui também para vender um produto. Se você pretende fazer bolos para dar para alguém, com todo amor, com todo carinho, legal,
vamos fazer ele bem bonitinho, bem perfeito, e você pode fazer isso. Mas, se o seu objetivo é fazer para vender, a sua visão e os teus planejamentos vão ter que mudar completamente a partir de hoje. O que é uma empresa? Vamos começar por aí, esse é o meu primeiro tópico. A empresa é um organismo vivo, ela é composta por diversas áreas. Não importa se você trabalha sozinha, se você faz todas as encomendas e ocupa essas áreas você mesma, todos esses papéis, ou se você trabalha em casa, ou se você trabalha numa cozinha própria, não importa. Se você faz produto, se você faz bolo, doce e entrega este produto pronto em troca de um dinheiro, você possui uma empresa. E essa é uma questão que a gente tem que fixar na nossa mente. Se você faz algo e vende por qualquer que seja o valor, barato ou caro, mas se você faz, ou seja na sua casa, ou na casa de alguém, no seu apartamento, na sua cozinha própria, você possui uma empresa. A empresa é um organismo vivo. Ela é composta por diversas áreas, diversos setores que conversam e se interrelacionam. Um complementa o outro. Se é uma empresa menor, uma empresa doméstica, como a maioria de nós, o empresário, dono da empresa, assume e trabalha ele mesmo pessoalmente em praticamente todas as áreas. É o que a gente fala, né? O cara joga futebol, ele é o goleiro, ele é o centroavante, ele é o atacante, ele defende, ele mesmo apita e na maioria dos casos ele mesmo torce. É o exército de um homem só. Eu sei porque eu passo por isso diariamente, embora hoje eu já tenha uma equipe mais estruturada, mas não tem jeito, a gente tem que assumir todas as áreas da nossa empresa e tem que fazer isso de coração e se esmerando em melhorar em cada uma delas. Veja as diversas áreas em que a gente atua no dia a dia. A gente trabalha principalmente com a produção, que é onde está a nossa cara na farinha, mas ao mesmo tempo não dá para sair dela porque eu quero que tudo saia perfeito, que tudo saia bonito, com a qualidade que eu preciso. Ao mesmo tempo também a gente trabalha no comercial, atende o cliente, faz o orçamento, vê quanto vai custar aquele valor, aquela festa, não é verdade? Aí daqui a pouco a confeiteira sai correndo para fazer as compras de insumo, compra de embalagem, compra de chocolate, farinha, ovo, leite, não é verdade? Depois ela mesma tira foto, posta no Instagram, posta no Facebook, aonde quer que seja, faz aí o marketing. Para piorar, ela tem que no final do mês passar a régua no financeiro e no administrativo. Quanto ela gastou, quanto ela lucrou, quanto ela vendeu, quanto ela recebeu e quanto ainda falta receber. E para arrematar, temos aí a parte da logística, que é uma das partes mais difíceis. Na maioria das vezes a gente vai ainda entregar o nosso produto, coloca no carro ou coloca num táxi ou numa outra forma de transporte, prepara todo aquele material, embala e leva para o cliente receber essa encomenda, essa festa. E não podia deixar de ser, a empresa também tem o setor do RH. Seleciona um bom funcionário, seleciona uma boa equipe, trabalha, treina, molda de acordo com a sua forma de atuar, de acordo com a sua forma de produzir. Então, uma empresa é isso, ela tem diversos setores e nós temos que ter o domínio de cada um deles. O que eu acho muito importante aqui, quando a gente muda essa visão, essa mentalidade que a gente tem de deixarmos de sermos apenas confeiteiras e passarmos a sermos empresárias, quando o nosso foco muda, então também todos os direcionamentos têm que mudar junto. A hora é agora. Se você não parar para pensar no seu negócio agora, pode ser que seja tarde demais. Esse é o momento de você reavaliar a sua empresa e ver as estratégias que estão dando certo ou não. Reavaliar todos esses setores que eu falei, deste organismo vivo que vocês têm nas mãos e definitivamente se encarar como uma empresária. Eu entendo que nós temos o talento de fazer coisas lindas, de vender, de atender o cliente, mas se você quer ter a sua empresa na mão, ter domínio de todos os processos e fazer com que ela tenha sucesso e dê certo, que é isso que eu tenho certeza que você está buscando, então realmente tem que ter uma mudança de visão na sua vida e na vida dos que estão com você. Você vai perceber que a partir do momento que você encarar de frente, eu não sou só uma confeiteira, eu não faço só bolo, e se encarar como empresária, as coisas vão mudar bastante para você. Os seus posicionamentos, as suas decisões.
que eu percebi em um determinado momento da minha vida? Que eu tinha algo nas minhas mãos pelo qual eu era responsável. Tinha pessoas que trabalhavam comigo, algumas pessoas fixas e outras vinham só quando eu tinha encomendas maiores. Eu tinha responsabilidades, no caso aí de aluguel, luz, algumas contas fixas para pagar. E aí eu comecei a olhar aquilo de forma diferente. Agora eu tenho uma responsabilidade. Se dê ao trabalho de pensar e refletir sobre você mesma, sobre a empresa que você está estabelecendo, aonde você quer chegar, o que é necessário para chegar ali aonde eu quero. E aí eu vou entrar agora no tópico 2. Então, a gente já entendeu que temos uma empresa, que temos responsabilidades a cobrir e que ninguém vive de elogio. É lógico que no começo é muito gostoso você fazer um bolo, vender baratinho e falar, ai, que delícia que estava aquele bolo. Mas uma hora a conta chega. Então, novamente, vamos nos preparar para fazer com que isso venha gerar renda para nós e para a nossa família. A gente, afinal de contas, não tem uma ONG, nós fazemos bolo para vender. E a empresa, o conceito de empresa, lembra aquele organismo vivo? É que ele tem que dar lucro. Então, neste caso, vamos entrar aí no nosso modelo de negócio e o nosso cliente-alvo. Dentro da área da confeitaria, especialmente hoje nós estamos falando sobre a confeitaria artística, existem várias formas de fazer o nosso negócio, vários modelos de negócios. O que eu quero dizer com isso? Você pode, de repente, trabalhar sozinha na sua casa ou sozinho na sua casa e fazer bolos enormes, artísticos. Diversos confeiteiros adotam esse modelo de negócio, que faz um bolo por semana, dois bolos por semana e conseguem colocar naquilo um alto valor. Então eles conseguem um faturamento fazendo bolos com valor agregado muito alto, bolos cheios de detalhes, bolos grandes. Outros modelos de negócio ainda na área de confeitaria, e isso é muito comum nas lojas e franquias de chocolate, são os modelos de negócio por produção. Eu tenho alto volume de produção, trabalho com custo unitário menor, mas faço um volume maior. Outros modelos de negócio ainda na área de confeitaria. Vou dar aula, vou ser consultora, vou me especializar naquilo, vou vender cursos online. São diversos tipos de modelos. Tem loja virtual, tem websites. A confeitaria, como eu disse, é um segmento que tem crescido a cada dia e você pode navegar até mesmo por mais de uma ou duas, mas você tem que definir esse modelo de negócio. Como que eu defino isso? A partir do quanto você deseja faturar. Evidentemente, você vai definir o seu modelo de negócio de acordo com quem você é, o que você quer, quanto você quer faturar, o que tem a sua cara. Eu, por exemplo, gosto de produção, eu gosto de volume, eu gosto de ver uma encomenda grande acontecendo. Gosto dessa questão da fábrica. Trabalho de madrugada, gosto de trabalhar de final de semana, eu sou muito workaholic, então este modelo tem a minha cara. Se a sua cara é trabalhar mais o artístico, fazer uma coisa com mais calma, em casa, sem aquela pressão, então vá para o modelo artístico. Só quem vai poder definir o seu modelo de negócio é você mesma, levando em consideração a sua personalidade, o seu desejo, os seus talentos e também levando em consideração o seu anseio de faturamento. Como eu disse, se o seu anseio é faturar R$500, então você vai ter que definir aquele modelo de negócio, lucrar, na verdade, R$500, então o seu modelo de negócio vai até um limite. Agora não, eu quero ter uma rede de franquias de lojas, então o seu modelo de negócio vai ser outro tipo, aquele modelo que tenha uma flexibilidade para se estender e alcançar maior volume de vendas. Então isso é muito importante. Obviamente, o seu modelo de negócio, juntamente com o cardápio que eu vou falar daqui a pouco, vai definir a sua estrutura, o tamanho da sua cozinha, o tamanho do seu ateliê, o tamanho da sua equipe, o tamanho do seu estoque, tudo isso trabalha conjuntamente. Então, definir o modelo de negócio é a primeira coisa que você precisa fazer para entender a sua empresa e para direcionar os focos e os planejamentos a partir daí. Então, definindo o seu modelo de negócio, qual é o que vai ter a sua carinha, é hora de definir o seu cliente, o seu público-alvo. Um dos erros primários de nós empreendedores, principalmente a gente que cozinha e ama fazer tudo para todo mundo, é não conseguir escolher o seu público-alvo e achar que todas as pessoas vão querer o produto que você faz.
Invariavelmente, você vai se encontrar numa situação que você vai fazer. Essa frase é também uma que eu usava e meu pai também. Você vai fazer 600 produtos para meia dúzia de clientes, em vez de estar fazendo meia dúzia de produtos para 600 clientes. Então isso é importante, você escolher direitinho o seu cliente, o seu público-alvo e trabalhar o seu produto naquela expectativa. Não adianta se iludir achando que todo mundo vai querer bolo, que todo mundo vai querer doce. Escolhe o público que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com noivas, eu quero trabalhar com mães, eu quero trabalhar com empresas, com corporativo, com brindes. Quem é esse perfil? E aí, este cliente vai ser o cliente que verdadeiramente é engajado com o seu produto, entende o que você faz, repassa e indica para os amigos. Então, definitivamente, quando você se alinha nessa necessidade da sua empresa, aí tem mais uma veia boa de vendas para frente. Faz um checklist. O posicionamento da sua empresa, o modelo de negócio que você escolheu, o perfil de cliente que você escolheu, estão sendo bem comunicados? Você tem conseguido passar essa imagem? Pensa direitinho, passa uma lição de casa, uma avaliação na sua empresa. Definido o modelo de negócios e o perfil de cliente, agora é uma parte fundamental dessa revisão que você está fazendo na sua empresa e no seu layout. Primeira coisa, definir o cardápio. Ué, mas cardápio não é para restaurante? Não. Qualquer coisa que trabalhe com gastronomia, com venda de produtos de consumo, há a necessidade de ter um cardápio. Então, o que é um cardápio? Nada mais é do que uma lista dos produtos que você fornece. Então, temos lá a lista dos brigadeiros gourmets, a lista dos bolos, que tipos de bolos você vende, quais os sabores, quais os tamanhos, quais as combinações, as coberturas. Ou então, dentro dos personalizados da confeitaria artística, trabalhamos com pirulitos personalizados, pop cakes, e daí uma maçã do amor, barras de chocolate decorada, e aí uma infinidade de coisas que você pode trabalhar dentro da confeitaria. Ou então, só bolos simples, aqueles bolos melados, os drip cakes, brigadeiros, enfim. Dentro da área da confeitaria tem muito lugar onde você pode navegar. É uma questão, novamente, de escolha e de algo que tem a ver com a sua personalidade e com os seus talentos, obviamente, também. Então, escolhendo o cardápio, muitas coisas, muitos leques já vão se abrir aí na sua frente. Fazendo isso, o seu trabalho fica cada vez mais profissional e com menos carinha de amador. Certamente, definir cardápio é uma das tarefas mais difíceis, porém, das mais cruciais, fundamentais e importantes. É lógico que para nós é um pouquinho difícil, porque eu acredito que cada uma de vocês tem um talento especial e sabe fazer muitas coisas na cozinha. Porém, temos que ter um pouco de sangue frio nessa hora, vamos dizer assim. A nossa tendência natural é colocar tudo que a gente gosta de fazer no cardápio, ou tudo aquilo que o cliente começa a pedir, você integra no cardápio também, e quando você olha para trás, ali está uma infinidade de possibilidades para o cliente escolher. Ele mesmo acaba tendo dificuldade em direcionar o pedido dele. Porém, temos que ter um pouquinho de desapego. Eu sei que a tendência natural é escolher tudo que você gosta de fazer, ou tudo que fica bonito para fazer, ou ainda aquilo que o cliente pede, você vai inserindo no cardápio, agregando o cardápio. Mas o resultado final disso vai ser uma lista gigante com uma infinidade de itens que você tem a oferecer. E isso não só confunde o cliente, que não consegue escolher o que ele quer dentro daquela tabela com muitas possibilidades, mas também causa problemas de gestão, por exemplo, de estoque. A hora que você olha para trás, você tem uma infinidade de matérias-primas, diversas cores de chocolates, diversos itens que não saem na sua produção e, além disso, você também gera problemas de produção. Começa a ter que ter muitos treinamentos para as pessoas que trabalham com você, gera gargalo na hora de fazer as encomendas maiores, enfim. Então, definir o cardápio é muito importante. Você tem que pensar no longo prazo. Lembra quando eu falei de modelo de negócio? Se você pretende trabalhar com produção em larga escala, não pode ter muitos itens, porque senão você vai dando setups de produção. Agora eu vou fazer a maçã do amor do tema tal.
Depois você muda e vai fazer o pop cake do tema Y. E aquilo não acaba nunca. A hora que você vê, tá aí, madrugadas virando madrugadas com uma infinidade de temas criativos. Então é muito importante definição de cardápio. Como que eu faço isso? É difícil para mim escolher aquilo que eu gosto de fazer ou, enfim, por onde eu vou atacar. O que eu fiz? A minha experiência pessoal. Eu escolhi um nicho, uma especialidade. Eu passei uma época, também na minha confeitaria, bem complicada. Eu ficava muito chateada porque algumas clientes me ligavam uma vez por ano. Olha, é aniversário do meu filho, eu quero uma festa. E fazia um pedido gigante. Bolo, cupcakes, pirulitos e uma festa maravilhosa. Mas eu pensava, e no resto do ano? Essa cliente, ela não fez o aniversário dela, que ela podia comprar um bolinho? Essa cliente não fez o aniversário do sogro? Ela não recebeu amigos em casa que ela podia comprar um brigadeiro, uma torta? Eu faço tudo isso, eu faço torta, eu faço bolo, eu faço tudo isso. Por que ela não lembra de mim? E nessa autoavaliação, o que eu percebi? Ela se lembra de mim num momento especial. Ela se lembra de mim num momento diferente. Se ela quer só um bolo, ela vai na padaria, ela pega uma confeiteira mais próxima a ela, mas eu estou na memória dela, na memória afetiva, na parte da especialidade. Ela se lembra de mim quando ela quer algo diferente, quando ela quer algo que ninguém faz. Então ali está a minha força. Essa decisão só você vai poder tomar. Avalie novamente o seu negócio e veja onde os seus clientes podem estar. Isso só você vai poder responder. Você pode investir em feiras, em congressos, expor o seu produto em revistas, em buffets parceiros, mas realmente isso você vai ter que avaliar individualmente dentro da sua peculiaridade. Na minha caminhada, onde eu tive que realizar muitos papéis ao mesmo tempo, de vendedora, atendente, produção e entregadora, eu descobri algumas facilidades que agilizaram o meu processo. Eu desenvolvi para mim a minha tabela, de acordo com o meu novo posicionamento de marca, o meu novo logotipo, eu desenvolvi também uma tabela muito funcional, com o meu cardápio reduzido e com alguns kits, vamos dizer assim. Para quem queria fazer festa, eu tinha a opção da festa personalizada 1, que ia, por exemplo, 20 pirulitos, 30 cupcakes, um bolo ou 100 bolo, como que ficava. Então eu desenvolvi algumas ferramentas de resposta rápida. Afinal de contas, me preocupava muito perder aquele momento do cliente onde ele me procurava. Eu queria responder rápido, pelo menos para ele já ter uma base de quanto ele ia gastar ou de que tipo de produtos eu vendia. Então, rapidamente, quando ele me consultava, eu já enviava um template com algumas fotos daquele tema onde ele queria ou algo similar. Então, eu já deixei pronto alguns slides para enviar via WhatsApp. Então, com o tema circo, 5 fotos de circo e 5 fotos de bichinhos, vamos dizer assim. Então, aquilo já tinha um template pronto. Enviava também os kits e a tabela. Ou seja, em menos de meia hora, ou às vezes até na hora mesmo que o cliente me consultava via WhatsApp, ele já tinha uma resposta de que há alguém do outro lado da linha, de que aquela empresa tem um responsável pelo atendimento. E isso já gera confiabilidade e segurança. E aí depois, mais tarde, normalmente eu respondia assim, no momento eu estou em processo de produção, entro em detalhes com você mais tarde, mas já de cara isso já compra um tempo para você atendê-lo com mais eficiência mais tarde. E aí no final do dia eu liberava todos os orçamentos um a um com aquilo especificamente que o cliente queria. Porque depois que ele olha o seu orçamento base, ele fala, não, pirulito eu quero só brigadeiro. E ele mesmo vai se comunicando com você. Mas a partir do contato inicial, as coisas já fluem, ele já acredita que você vai entregar o produto dele, que você tem capacidade de atendê-lo. Demorar para responder um e-mail ou um WhatsApp, deixa o cliente na dúvida, ele faz, se nem um e-mail ela responde, quem dirá me entregar o meu produto? E eu sei que você é responsável, que você vai entregar o produto, mas não é a imagem que passa. Então é muito importante você criar ferramentas que facilitem a sua resposta, mesmo que ela não seja uma resposta completa, cheia de detalhes, mas envie as fotos daquele tema e uma tabela. Pronto, metade do problema já está solucionado. Lembrando que esse meu objetivo de aula para você é tornar você uma profissional, alguém que tenha uma imagem bem consolidada, bem qualificada no mercado. De amador, o mercado está cheio,
Mas agora com essas dicas, o cliente vai olhar para você e ver diferença na sua postura, ver diferença no seu atendimento. Então, otimize os processos, você vai ver a diferença. E lembrando que a gente só pode ter lucro quando as vendas são fomentadas. Então, quanto mais venda, mais precisão na hora de obter o lucro. Aproveite essa oportunidade para reavaliar e revisar o marketing da sua empresa no geral. Sabe uma coisa que às vezes a gente esquece também? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, a questão da embalagem. A embalagem é parte do marketing. Como o cliente recebe o produto dele é fundamental. Não adianta fazer um brigadeiro bonito e entregar de qualquer jeito na caixa. Pense em uma forma em que a embalagem venha a ser uma ferramenta para fixar a sua marca. Que a pessoa que recebe vê a sua marca, que a pessoa que vai consumir veja a sua marca também. Então, utilize isso a seu favor. Não entregue o seu produto que você ficou fazendo durante horas e horas de qualquer jeito. E sem sombra de dúvida, tome também um tempinho para se especializar em mídias sociais. Busque um curso online ou algumas dicas para você saber utilizar essas ferramentas a seu favor. Eu conheço muitas pessoas que estão gerando muitas vendas através de Instagram, através de Facebook, quando essas mídias são bem trabalhadas. Não vou me aprofundar aqui, mas algumas dicas básicas. Tire uma boa foto, não utilize foto de celular, não faça foto do seu produto à noite, um pouquinho antes de entregar a encomenda num lugar escuro. Utilize a seu favor. Você trabalhou horas naquele produto, faça com que ele se valorize numa foto. E não deixe de publicar todas as encomendas. Ainda que você venha a utilizar o celular, utilize algumas estratégias. Coloque um fundo bonito, coloque uma cartolina, use filtros, aplicativos que o celular tem disponível. E ainda uma última dica nas mídias sociais é que todo mundo quer saber o que acontece nos bastidores de uma confeitaria. Então, lógico, dentro dos limites publicáveis, coloca lá um bastidor de você montando o bolo, de cobrindo um cupcake, algumas fotinhas, só não vai colocar a louça suja, né? Bem, eu espero que com essas dicas o seu faturamento alavanque muito. O que fica de principal é atenda rápido e tenha o seu coração no atendimento. Entenda que essa é a força propulsora. Vença os seus bloqueios, as suas resistências e passe a vender. Uma outra dica que eu dou é em relação à negociação. Como eu disse antes, como somos artistas, a nossa tendência é acabar desvalorizando o nosso produto final e dando muito desconto para poder fechar aquela venda, até mesmo porque a gente precisa da entrada do capital. Então, uma dica que eu dou é não ceda em preço. Se a pessoa não pode ou não tem interesse de valorizar o seu produto através de um pagamento, muito provavelmente ela não é o seu cliente. As pessoas que se interessam pelo seu produto vão se esforçar para pagar por aquilo, porque entendem que você aplicou uma boa matéria-prima, entendem que você aplicou horas de trabalho ali, um esforço, que você tem custos agregados àquilo. Então, se posicione nisso também, não ceda em negociações, não deixe o cliente colocar o preço dele em você. Quem determina o seu preço é você. Se você já fez uma tabela, se você já disse quanto custa o seu quilo de bolo, o seu pirulito, o seu cupcake, mantenha isso. Evidentemente, você já vai colocar na tabela um precinho acima para poder dar desconto na negociação, porque ninguém é de ferro e todo brasileiro chora um descontinho. Mas você já programa isso. Outra coisa é, o seu preço de venda vai ser determinado pelo seu custo. Eu vou falar brevemente disso agora. E o seu custo é uma coisa individual, é o seu custo, é o custo da sua empresa. É quanto você paga pelo leite condensado na região em que você mora. É quanto custa produzir o cupcake ou o bolo no lugar em que você produz, com a equipe que você tem. É algo particular. Então isso quem vai determinar é você. Não coloque o seu preço balizado em concorrência de mercado. Evidentemente você vai se posicionar acima ou abaixo de acordo com a sua estratégia, mas não coloque um preço sem ter feito essa avaliação antes. Bem, agora que você entendeu a importância de um bom faturamento, de um faturamento saudável para a contribuição do seu lucro e que você entendeu que o faturamento é gerado pela venda, que é o coração da sua empresa, é importante agora ver quem é o cérebro, quem faz ela funcionar de uma maneira bem eficaz. Agora é hora de a gente falar sobre a administração das despesas e custos dessa nossa empresa. Quando nós falamos
Em cérebro da empresa, nós estamos falando sobre avaliação, sobre processos lógicos, sobre processos mais frios, não é mais o coração agora que está falando. Se você não parar para avaliar os custos da sua empresa neste mês corrente, você estará às cegas no mês seguinte. Você não faz ideia de quanto você fatura ou de quanto você gasta. E automaticamente você não faz ideia de como fazer para corrigir os erros que aconteceram, porque muitas vezes você sequer identificou esses erros gerenciais e administrativos. Quem não mede, quem não faz as medições e acompanha os números da empresa, simplesmente não gerencia, deixa o barco correr a solto. E não é isso que a gente quer. O tempo todo eu estou falando em profissionalização. Então é muito importante acompanhar os índices da empresa. Tudo que você gastar, coloque numa planilha. Você vai comprar algo em dinheiro, de repente teve uma emergência, tem que comprar um saco de farinha aqui no mercado, coloque na planilha. Você vai pagar alguém que veio para ajudar na sua faxina, coloque na planilha, faz parte do custo de produção. Você trouxe alguém para te ajudar numa diária de produção, também é custo. Sacos de lixo, detergentes, produtos de limpeza, bucha, as embalagens, tudo isso faz parte do custo. Lógico que a ficha técnica, que eu vou falar um pouco sobre ela também, vai determinar o custo agregado de matéria-prima no produto, mas outros fatores impactam também a composição de preço dentro da produção como um todo. Uma empresa que é financeiramente saudável tem uma capacidade rápida de usar todos os bens e utensílios que ela tem, mais o que ela tem de estoque, rapidamente em venda e em dinheiro. Então essa administração é fundamental. Eu sugiro também que você avalie novamente o seu processo de produção e consiga identificar onde muitas perdas acontecem. Que você avalie o processo de produção do começo ao fim. Acontece muito na hora de fazer a precificação o fato de nós esquecermos de que nem sempre usamos 100% do material comprado. Por exemplo, eu costumo fazer uma cereja em calda. Eu tenho que comprar necessariamente um pote de cerejas. Sendo vendida para o cliente, tendo vendido 20 ou 30 cerejas, eu tenho que comprar o pote com 50. E isso tem que impactar no meu custo. Eu não vou comer as outras cerejas. E também não vou poder vender novamente porque ninguém me fez aquele pedido. Então, esses doces têm que agregar o valor total da matéria-prima envolvida na produção dele. Então, se você tem dificuldade em apurar os resultados da sua empresa, eu acredito que essa deva ser uma das maiores urgências no dia de hoje, nessa avaliação que nós estamos tendo. Uma vez, este mesmo papai, que é também gestor e administrador, me falou: identifica onde a sua empresa está sangrando, aonde ela está perdendo sangue, aonde ela está perdendo vitalidade. E era justamente aí, na falta dos controles financeiros. Então, eu comecei a aplicar planilhas, Excel para tudo e até sistema. Se você pode, tem diversos sistemas online que são disponíveis sem custo algum. Basta apenas ter algo muito importante, chamado disciplina. Ao final de cada dia, você escalona tudo que você gastou e tudo que você foi capaz de produzir. As pessoas que você pagou, as matérias-primas que você comprou, as contas que você pagou. Não deixe isso para o último dia, para o próximo dia. Faça isso ao final do dia ou todo começo de dia no dia seguinte. Não deixe se perder, porque é nos pequenos papeizinhos que a gente não anota, alguns comprovantes que passam batido, que estão as sangrias de dinheiro e a gente não entende onde foi parar o nosso lucro. Trabalhamos, entregamos, recebemos, vendemos bem, mas o dinheiro não sobra no final. São essas pequenas coisas. É importante avaliar os custos fixos da sua empresa. Então, se você paga aluguel, se você não trabalha em casa, mas paga aluguel em outro lugar, veja se é compatível com o tipo de imóvel que você tem, ou se ele pode ser melhor. Avalie tudo que envolve de custo fixo, o seu contador, o seu sistema que você paga, a sua conta de telefone. Pense como pode cortar, como pode substituir. O custo fixo é muito importante e ele é responsável, na verdade, por grande parte das falências das empresas mal administradas. Quanto aos custos variáveis, eu sugiro que para quem está se remodelando ou começando,
que você otimize ao máximo a capacidade de produção dentro do custo variável. O que é isso? Custo variável são custos ligados à produção, aquela encomenda que você tirou. Então, se você tem uma encomenda, tente otimizar a produção, utilizar ao máximo a mão de obra que está sendo fornecida, fornecer ferramentas para que essas pessoas trabalhem mais, com mais agilidade, mais produtividade. Utilize melhor as matérias-primas, acompanhe os processos para que nada se perca, para que receitas não sejam jogadas fora ou queimadas por causa de distração, ou até mesmo, muitas vezes, feitas duplamente. Acontece também de se fazer coisas a mais porque aquilo não foi controlado. Então é muito importante também avaliar os custos variáveis que estão ligados à quantidade de produção que você faz. Uma outra coisa importante que eu percebo em todas nós aqui da área da confeitaria é o excesso de compras desnecessárias. Eu sinto que a maioria de nós utiliza uma desculpa muito padrão de estou investindo na minha empresa para gastar quase tudo que ganha em utensílios de cozinha. Eu já vi homens e mulheres gastarem muito dinheiro em feiras, em lojas, comprando espátulas, moldes, embalagens que ele acha que um dia vai precisar, estecas e outras milhares de ferramentas que você pode achar útil um dia. Vou te contar um segredo. Quando eu fiz uma mudança de cozinha e eu encaixotei algumas coisas que eu utilizava menos, eu descobri em mais de 8 caixas coisa que eu nunca usei em quase um ano e ficaram encaixotadas e que eu comprei achando que iam ser úteis. Ou seja, grande parte do que seria o meu lucro eu usei como desculpa para reinvestir em equipamentos, em utensílios, em moldes que eu nunca usei. E aquilo poderia ter se tornado um dinheiro saudável numa rede social, num marketing, em outras coisas para fomentar mais venda. Então, coloque essa primícia para você. Para adquirir coisas que não estejam ligadas a uma encomenda que foi feita, ou seja, para adquirir um utensílio, para adquirir um equipamento, veja bem se aquilo vai gerar venda para sua empresa. Ou uma reforma que seja, uma contratação extra. Se este tipo de investimento não vai gerar aumento de faturamento imediato, adie a compra, até que seja extremamente necessário. Não saia por aí comprando todos os moldes de super-heróis, comprando todos os moldes das princesas, principalmente se você pode fazer à mão, até mesmo porque quando você faz algumas coisas à mão, ela fica exclusiva, só você faz, tem a sua cara, a sua personalização. Então, uma dica importante na questão das despesas é o próprio dono se controlar na aquisição de equipamentos e utensílios que ele acha necessário, mas que na verdade não são. A gente cai muito nessa armadilha em confeitaria porque tudo é muito encantador. O dinheiro que entra na sua empresa entra com muito sacrifício, então não deixe ele sair fácil da sua mão. Entrou, você segura, não saia gastando. E de novo, quando eu falo sobre a compra de matérias-primas, precifica direitinho e vende em kits. Vou dar mais um exemplo. A maçã do amor. Se você já sabe que, em média, cada pacote de maçãs que a gente compra para personalizar tem uma média de 9 a, no máximo, 12 maçãs, venda no mínimo 9 maçãs. Não venda 4, porque você vai ter que comprar o pacote fechado daquelas maçãs e vão sobrar 5 para você comer. Então, uma dica é, para de comer o seu lucro. Venda aquilo que você comprou, coloque isso no preço. Bem, para encerrar esses conceitos de despesas, mais do que nunca é disciplina e doutrina. Só assim você vai ter a sua empresa na sua mão e fazer ela trabalhar a seu favor, descobrir onde estão os gargalos. Mas para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre ficha técnica. A ficha técnica nada mais é do que uma planilha que engloba todos os ingredientes daquela receita. Então, ou seja, eu vou fazer um bolo, ovo, óleo, leite, cada pessoa tem uma receita. Só que vai os ingredientes e a quantidade em gramas de cada ingrediente. Quase como se fosse uma receita. Só que essa planilha se linka com outra planilha, que é a planilha de preços que você pagou. Então você desenvolve uma outra planilha em Excel, dizendo quanto você gastou no leite que você comprou essa semana, quanto você gastou no ovo, no óleo, na farinha, no açúcar, e uma planilha está ligada à outra. No final, a planilha de Excel faz uma conta dizendo o custo
relativo de farinha naquele produto, custo relativo de chocolate naquele produto e, por fim, você tem o custo de produto ligado à matéria-prima, tá certo? Nós não estamos falando aí de custo de produção e nem nada desse tipo, nós estamos falando de uma ficha técnica de produto. Por que a ficha técnica é importante? Porque primeiro ela padroniza a sua produção. Tudo que você faz agora vai ter um padrão em gramas. Então isso garante que todas as vezes que você fizer aquele produto, ele fica igual, seja você fazendo ou outra pessoa fazendo também sob a sua supervisão. Então ali você garante a padronização do produto. A ficha técnica também vai mostrar para você, ela é um raio-x, ela é uma ferramenta muito importante para o gestor da empresa. Ela também vai mostrar que utensílios foram utilizados na fabricação daquele produto. Lembra que eu falei que a ficha técnica vai mostrar também para o gestor o tipo de utensílios que ele precisa, os tipos de equipamentos que são necessários na cozinha dele? É nessa hora que você vai ver. Para fazer um bolo, eu preciso utilizar uma batedeira, eu preciso utilizar uma espátula. Para rechear um cupcake, eu preciso de sacos de confeitar, de bicos, enfim. Então, quando você definiu o cardápio lá naquele começo e viu item a item e as variações de item, os sabores que você vai fazer, então brigadeiro, eu vou fazer de pistache, de amarula e ao leite. Quando você definiu isso, você faz a ficha técnica de cada um deles e cada um deles vai revelar para você todo o estoque que você precisa ter. Então você precisa de ter pistache laminado, você precisa ter o granulado X, o granulado Y. E automaticamente essas fichas técnicas vão ser reproduzidas também em uma planilha de insumos ou de estoque, porque aí você confere, vê se os estoques todos que você precisa estão lá. Afinal de contas, de repente, surge uma encomenda daquilo que está no seu cardápio e nunca vende, mas está lá, está no cardápio. Então você tem que ter aquele item em estoque também. Mas se o cardápio for reduzido, o estoque também vai ser reduzido. Entendeu por que a ficha técnica é fundamental? Então, neste processo aí de revisão da sua empresa se profissionalize, escolha o seu cardápio, defina o seu público e faça as fichas técnicas de item a item do que está no seu cardápio. Não deixe de fazer isso. Ela vai, então, revelar esses custos de matéria-prima que vão em cada produto, mas também, se você fizer com muito cuidado e cautela, olha só o que ela vai revelar. Os custos de produção. Se você colocar direitinho quanto tempo demora para bater uma massa de bolo, ou quanto tempo demora para ganachar um bolo, quanto tempo você demora abrindo e cobrindo, basta fazer isso uma vez, cronometra. Você vai descobrir que você leva em média 1h30 para fazer um bolo na parte principal e mais 1h30, seja lá quanto for, para finalizar. E aí você começa a perceber que um bolo tem 3 horas de produção, no mínimo. Às vezes eu já fiz bolo que nós ficamos trabalhando nele 36 horas, porque era um bolo extremamente complexo. A partir daí, a ficha técnica também vai revelar quanto custa a sua produção. Então, se eu gasto de custo fixo um valor X, eu divido por horas de produção. São 200 horas de produção que eu tenho no mês, o meu custo fixo dividido por 200 vai me dar o valor hora de produção. E isso pode ser agregado no produto. Evidentemente, esta parte de precificação e de custos é um pouco mais complexa e eu vou preparar um material específico para vocês. Para facilitar, a maioria das pessoas multiplica aquele custo de produto de matéria-prima que foi revelado na ficha técnica por 3. Então, se eu gastei em média 50 centavos de produto para fazer um brigadeiro, eu posso vendê-lo a partir de 1,50, que isso teoricamente já cobre o custo de produção e o seu lucro, a partir de 1,50, pode ser mais. Lembrando que a ficha técnica já tem que contemplar também os custos de embalagem. Isso é uma maneira prática de precificar o seu produto. Não é a que eu utilizo, pois ela não é extremamente precisa, mas também ela garante uma certa segurança de que você não está tendo prejuízos. Mas isso é um mínimo, no mínimo 3, a menos que você seja indústria, que você produza num grande volume. Aí o fator pode ser 2,5. Mas para todas essas questões financeiras, eu recomendo que você se aprofunde em cursos específicos. Aqui eu estou dando um panorama para você compreender a importância de gerir a empresa sob esse aspecto financeiro. E a importância, porque realmente é imprescindível fazer a ficha técnica.
padronização, custo e realmente ter esse raio-x, esse panorama do seu processo produtivo. Agora que você é uma empresa, você tem que se lembrar sempre, quando um cliente perguntar sobre desconto, nunca mais você fala, eu vou ver quanto dá para fazer. Não, porque agora você já sabe o custo de cada produto e até onde você pode chegar com desconto. Como eu disse, se o mínimo é 1,50, você coloca na sua tabela a 2. Porque se o cliente comprar muito ou for um cliente especial que precisa de um desconto, você baixa aí para 1,80 e ainda assim você está no lucro. Então não responde mais, eu vou ver quanto dá para fazer. Não faça isso. O meu preço é tanto e é tanto que eu preciso receber nele. Vou te dar uma dica também aqui de vida prática. Eu compro sempre em um lugar. Quase todas as minhas matérias-primas, as minhas embalagens. E lá não tem choro, custa tanto e eu tenho que pagar tanto. E na maioria das vezes eu pago à vista. E eu sou uma cliente grande, eu compro bastante ali. E o preço da matéria-prima não vai alterar porque eu vou lá todo dia ou porque eu tive uma encomenda maior. O preço da matéria-prima é aquele. E se eu não pagar por ele, eu não tenho matéria-prima para trabalhar. Da mesma forma, no ponto de venda, você tem que se lembrar que você pagou tanto por 1 quilo de farinha ou por 1 quilo de açúcar e ele não ficou mais barato porque o cliente é seu amigo ou não. Eu tenho falado muito em todas as minhas palestras e aulas. Eu, muitas vezes, deixei de fazer alguma festa ou alguma atividade que eu queria gastando mais porque eu não tive condições de promover a festa da forma que eu queria. Então, se você vai fazer uma festa para o seu filho, você tem que pagar por aquele custo. Ou seja, muitas vezes eu deixei de fazer para o meu, não é para o seu que eu vou fazer. Eu tenho que valorizar o que eu faço. Então, comece a colocar isso na sua mente. Se a pessoa quer fazer uma festa, se ela quer fazer um produto, ela tem que arcar com aquele valor. Ou ela reduz as expectativas dela, ou ela reduz a encomenda, ou ela trabalha apenas com o que ela pode. Não venha tirar de você o que você não pode dar. Então você tem que se posicionar em relação a isso. É muito importante. Não deixe de colocar em preço no trabalho que você faz. Bem, confeiteiros, aí está o material que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas mais do que isso, eu espero que tudo que eu falei aqui venha abrir os olhos de vocês para uma nova etapa. O meu objetivo é que realmente vocês adquiram novos hábitos, adquiram novas percepções sobre o seu negócio e saiam do amadorismo e venham realmente a ser profissionais. Que vocês sejam enxergados como profissionais pelos seus clientes, pela sua família, pelas pessoas que estão à sua volta, por todos aqueles que cooperam com vocês. Que verdadeiramente todo esse conteúdo produza uma renovação da sua mentalidade, da sua forma de enxergar o que você faz. E que, mais do que isso, motive para que você continue a fazer doces lindos, doces bem elaborados, mas bem vendidos, que tragam lucro, que tragam sustento para a sua família. E que através dessas ideias você possa ampliar aí o seu leque de opções, de modelo de negócio, de como produzir melhor, como produzir mais, ou como vender melhor uma produção pequena, enfim, que traga soluções para essas dúvidas que eu sei que vocês passam. Eu também já passei por todo esse, a gente chama de remodeling, né? Toda essa remodelagem de estratégias, tá bom? Espero que realmente venha trazer aí uma nova esperança, um renovo na sua vida através dessas falas, dessas informações que eu trouxe para vocês. Uma das minhas missões pessoais é inspirar as pessoas a fazer o que elas fazem de uma forma melhor. Então, de verdade, eu espero que eu tenha atingido esse objetivo com vocês. Quero agradecer a minha querida amiga Jaque pela excelente oportunidade que ela me deu de estar aqui no Cone Sugar, participando desse congresso maravilhoso. Eu, assim como vocês, também sempre acompanhei pelo Instagram e sempre vi todos aqueles feras arrasando nos cursos e nas aulas. E quando ela me chamou, foi realmente uma realização de um sonho estar aqui para passar algum conteúdo para vocês. Então, de verdade, muita gratidão. Obrigada, amiga. Espero que você tenha gostado também do que eu trouxe para os seus clientes, para o seu público aqui hoje. E não posso deixar de agradecer ao meu marido, Sidney, que tem sido a minha coluna, a minha base, a minha força para estar aqui. Se muitas vezes eu não desisti, não foi só por causa do cheirinho do brigadeiro, foi porque ele me incentivou e me trouxe até aqui.
Bem, para conhecer também mais do meu trabalho, aqui estão as minhas redes sociais. Eu tenho a rede social da Jur, que se escreve Jour, Ateliê de Doces, onde eu mostro o meu trabalho de venda, de confeitaria, das coisas das encomendas que eu faço, dos desafios aí dentro da área doce. E tenho também a Doce é Meu Negócio, onde cada vez mais eu vou explorar dicas de empreendedorismo, receitas, dicas de vendas, dicas de mídias sociais, uma série de coisinhas que a gente vai trabalhar cada vez mais. Lá no canal do YouTube já tem alguns vídeos, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar bastante. Me procurem também pelas mídias sociais, pode ter certeza que no que eu puder ajudar ao crescimento de vocês, estarei aqui. Muito obrigada! Ainda não acabou. Fique aí que eu tenho um recadinho para você.